para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Hoje o motivo da nossa palestra é para comemorar o Dia do Gestor Público, o Dia da Gestão Pública, que é marcada no calendário nacional para o dia 6, né? 6 de março, no caso, ontem, né? Como ontem foi um dia que não deu para a gente poder fazer esse encontro, eu marquei no dia mais próximo possível. E aí foi possível marcar para hoje, né? E aí é um encontro até interessante para a gente poder refletir sobre o papel do gestor público na atualidade, no século XXI. E eu queria conduzir essa reflexão com vocês, trazendo algumas informações, trazendo algumas reflexões de fato, porque eu sei que aqui no imenso grupo de alunos, né, que compõem o curso de Gestão Pública da Faculdade Unireia, certamente uma boa parte, eu sei, já atuam na área pública e alguns ocupam cargo de liderança, outros ainda não, mas independente desse cenário, é importante que façamos sim uma reflexão, porque é um papel muito relevante, né? Principalmente para a sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, para que vocês, na noite dessa quinta-feira, possam fazer uma boa reflexão. Eu queria começar comentando o papel do Estado, né? E aí, quando eu falo Estado, eu estou falando do Estado brasileiro mesmo, né? Eu não estou falando uma entidade, um partido político ou o governo atual, seja o governo estadual, da tua cidade, ou o próprio governo federal, não. Estou falando do Estado, né? E aí, nesse caso, em particular, o Estado brasileiro. A gente sabe que o Estado ele possui por si só um papel muito importante para a organização da sociedade. Na verdade, então, mas está explicado. Então que eu ligo. Está me ouvindo? Agora eu já liguei. Fala. Tá. Eu dizia que o Estado ele possui um papel importante para a própria organização da sociedade. É claro que dentro de uma democracia, por exemplo, e aqui a gente não vai entrar nesse mérito, mas é só um comentário para poder ilustrar, existem visões diferentes do que seria o melhor para o Estado, a melhor forma de administração. Alguns vão defender, por exemplo, que a redução do Estado ela seria melhor, outros vão dizer que nem tanto. Mas, independente dessas diversidades de opinião, normalmente há um ponto de convergência. E o ponto de convergência, a gente pode assim dizer, em tese, que a grande maioria das pessoas, né, quase a sua totalidade, para não dizer todos, concordam que o Estado, de fato, ele é importante. Outro ponto de convergência é que existem pelo menos 3 elementos, tá? Quando a gente fala de sociedade, de Estado, que a grande maioria também concorda que é importante o Estado investir, né? E aí eu destaquei aqui esses 3 que nós sempre ouvimos, né? A educação, a segurança e a saúde, né? Por mais que a gente saiba que educação também tem na rede privada, não é uma particularidade do setor público, né? Mas é importante o Estado regular, é importante o Estado investir, porque existe também a educação pública, como existe a questão da saúde pública, segurança pública, né? Que normalmente, na maior parte, né? Ela é administrada mais pelos estados, mas a gente trabalha aqui com basicamente 3 elementos que são pontos de convergência.
quando a gente entende que o Estado, ele, por exemplo, é importante, inclusive como um regulador, né? Bom, dito isso, é importante a gente refletir um pouco sobre as diferenças do público e do privado, né? E a primeira coisa que eu quero já chamar a sua atenção é que quando a gente fala, por exemplo, da área privada, empresas privadas, basicamente a gente está falando de empresas que têm como grande objetivo, o maior objetivo, o lucro. E isso não é problema nenhum, porque quando a gente fala de um sistema econômico capitalista em que nós estamos inseridos, e o que abrange a maior parte do planeta, a gente sabe que a existência de empresas privadas é importante para esse sistema e elas só existem por conta do seu objetivo número um, que é a obtenção do lucro. Vai ter uma diferença quando a gente passa a analisar, por exemplo, as organizações públicas, o setor público. É claro que quando a gente fala de setor público, a gente está falando de uma forma bem ampla, né? Eu posso estar falando de empresa estatal, mas eu também posso estar falando da prefeitura da tua cidade, do governo do seu estado, né? O ente federal, né? Independente do que seja, de uma forma geral, o que vai se diferenciar a área pública da privada é exatamente o objetivo número um. O objetivo número um da empresa privada é o lucro. Já das organizações públicas, de uma forma geral, é o bem coletivo. É o bem coletivo, é o pensar, é a capacidade e o interesse em pensar no bem coletivo, na sociedade. Basicamente é isso, tá? Sem entrar em méritos aqui ou ali, mas basicamente é isso. Você pode até fazer a seguinte pergunta para mim, professor, mas então, por exemplo, a prefeitura da minha cidade, ela não vai almejar o lucro? Não, o objetivo principal das prefeituras, por exemplo, é desenvolver a cidade, fornecer um bem-estar social, e é claro que as contas públicas elas precisam ficar no azul, porque a gente sabe que se elas ficarem no vermelho, isso vai trazer problemas e dificuldades também para essas gestões, né? Eu, por exemplo, falo aqui do estado do Rio de Janeiro. E eu posso afirmar que o estado, meu estado, o estado do Rio de Janeiro, já há alguns anos, ele vem com um problema fiscal. Ele opera no vermelho. O que é isso? O custo, o orçamento do estado, ele está num nível maior do que ele está arrecadando. O ideal é que a arrecadação ela fique igual ou superior, para que a conta fique no azul e tenha e ofereça possibilidade para que os gestores públicos, olha os gestores aí, possam operar, né? Possam administrar com maior eficácia, com maior efetividade. Mas o importante nesse momento é a gente entender o seguinte: eu sei que o Estado ele é importante para o desenvolvimento da sociedade, para a organização da sociedade, e que existe também uma diferença entre o ente privado e o ente público, né? O privado vai objetivar o lucro, o público vai, de uma forma geral, objetivar o bem coletivo. Bom, além disso, é importante também a gente refletir sobre alguns conceitos, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos que são fundamentais já nesse início da nossa palestra. O conceito de eficiência. É uma palavra que você, eu tenho certeza, já ouviu pelo menos algumas vezes. E alguns de vocês já ouviram muitas vezes. É uma palavra, é uma daquelas palavras que fazem parte do nosso dia a dia, né? Ah, você foi eficiente? Ah, você viu aquele time de futebol que foi eficiente, né? Nossa, o Flamengo, eu estou citando o Flamengo porque eu sou flamenguista, não vou
desperdiçar essa oportunidade. Mas você viu o Flamengo, como ele jogou de forma eficiente? Ok. Muito se fala sobre a palavra eficiência, mas poucos entendem, né? E, apesar de podermos encontrar diversas definições, eu gosto muito de uma definição, e é uma definição simples, que normalmente os meus alunos conseguem absorver muito bem, que é essa aqui que eu apresento para vocês. Eficiência é você fazer melhor com o menor tempo possível. Isso seria eficiência. É quando você contribui, por exemplo, para uma rotina na sua empresa ou no seu ambiente religioso, uma rotina administrativa, por exemplo, você oferece ali uma melhoria daquele processo, significa dizer que você acrescentou uma eficiência nele. Só que, além da palavra eficiência, né, existe a priminha dela, que é a eficácia. E entender a eficácia faz com que possamos ampliar também o nosso entendimento sobre a eficiência. Bom, se a eficiência ela é você fazer melhor com menos tempo ou com o menor tempo possível, a eficácia ela se resume no alcance dos objetivos. Vale a pena lembrar que tanto empresas privadas quanto empresas públicas e até instituições, órgãos públicos, todos têm objetivos, né? Você pode, por exemplo, pensar assim, poxa, o professor na palestra falou que instituições, órgãos públicos também têm objetivos. Qual seria o objetivo da minha cidade, da prefeitura da minha cidade, por exemplo? Basicamente, quando a gente fala de uma prefeitura, é fazer com que haja uma melhora nas contas públicas, quando é o caso dela não estar bem, né? Como é o caso aqui do estado do Rio de Janeiro, mas o objetivo principal sempre será a promoção do bem-estar da sociedade, o desenvolvimento dessa sociedade, dessa cidade em especial. Esse vai ser o grande objetivo. Se a prefeitura, por exemplo, eu estou falando de uma forma geral, pode ser a prefeitura da sua cidade ou uma outra que você está pensando aqui agora, mas se a prefeitura ela melhorar em pelo menos alguns aspectos aquela cidade, fazer com que ela se desenvolva, ela está cumprindo sim o seu papel. Se ela não fizer, e pelo contrário, ao contrário até disso, se durante a gestão de um governo, por exemplo, ocorrer uma piora no desenvolvimento dessa cidade, a gente pode dizer que essa prefeitura não foi eficaz. Percebe a diferença? A eficiência ela vai trabalhar basicamente nos processos, nas melhorias, para que possamos alcançar a eficácia, seja em empresas privadas, inclusive empresas que você mesmo trabalha, ou em instituições, empresas e organizações públicas. E, por último, um outro termo que é importante, um outro conceito, é o processo. E aí, por que eu destaquei ele? Porque, pelo menos, dentro da parte da administração, incluindo a administração pública, a gente ouve muito esse termo. E a gente precisa entender o que é um processo. É claro que aqui a gente não está falando de um processo jurídico, né? Que absolutamente não tem nada a ver com o nosso interesse nas organizações, na administração, sobretudo, nesse momento, uma reflexão sobre a administração pública. O processo aqui, ele vai corresponder às etapas de alguma coisa, de uma rotina, de um processo administrativo, né? Todas as vezes que eu ouço falar de processo dentro de empresas, organizações de uma forma geral, a gente está falando de etapas para que algo seja produzido,
para que algo seja efetivado. Então, por exemplo, se você, na empresa que você trabalha, certamente ela tem os seus processos. No setor que você trabalha, para que ele possa funcionar, foi desenhado um processo. Trabalhar esse processo com a eficiência é o melhor que podemos oferecer, para que assim possamos alcançar a eficácia. Perceba bem aqui que essas três palavras, eficiência, eficácia e processo, elas estão conectadas. Se eu falo de eficiência dentro de uma organização, eu estou falando certamente em melhoria de algum processo para alcançar os objetivos. Essa ilustração que eu fiz, essa pequena introdução, ela é importante para a gente, para que a gente possa compreender que processos são necessários. E por que processos são necessários? Porque, normalmente, os processos, eles são chamados de burocracia. E, em certa medida, não está errado. O problema é que todas as vezes que a gente ouve essa palavra, inclusive na área pública, ela vem com um tom muito negativo, né? Você já deve ter ouvido falar, principalmente no setor público, a seguinte frase: nossa, é muita burocracia, eu vou desistir. Nossa, esse pessoal é muito burocrático, não precisava ser assim, né? Então, a gente, de vez em quando, ouve, e normalmente num tom negativo, num tom recriminando. E eu, particularmente, eu entendo, porque quando, por exemplo, um cidadão vai num posto de saúde para marcar uma consulta, e ali, de repente, tem um processo muito rigoroso, né, para que ele ou ela possa marcar a sua consulta, é natural que esse paciente do posto, esse cidadão, ele saia de lá frustrado, ela saia de lá frustrada. Porque o ideal seria que fosse mais rápido, né? Bom, de qualquer maneira, eu ainda insisto, eu sou uma pessoa muito persistente. Eu estou aqui para te convencer que os processos são necessários. Mas, como a gente separou aqui a palavra burocracia, eu separei uma definição que eu encontrei no dicionário. E eu queria fazer essa leitura aqui com vocês para a gente poder refletir. Porque quando eu falo de burocracia, eu estou falando de processo. E isso é muito importante para a nossa área pública, tá? Então, o que diz lá na definição que eu encontrei no dicionário? Burocracia, sistema de execução da atividade pública por funcionários com cargos bem definidos e que se pautam por um regulamento fixo. Eu até destaquei aqui porque regulamento fixo é muito importante para a gente. Então, se pautam por um regulamento fixo, determinada rotina e hierarquia com linhas de autoridade e responsabilidade bem demarcadas. Gente, isso aqui é um processo. Você tem regulamento fixo, ou seja, você já tem por escrito as informações do que você tem que fazer, as etapas que você tem que fazer. E por que é que ela existe? É justamente para poder trazer uma ordem, uma organização, ordem mesmo de organizar nesse sentido, né? Imagina se no posto de saúde da sua cidade não houvesse um sistema que realizasse o cadastro, por exemplo, dos pacientes, dos cidadãos que vão lá para buscar um atendimento, né? Uma organização para limitar a quantidade de pacientes que aquele médico vai atender naquele dia. Imagine você se um médico em um posto de saúde ou em qualquer outro lugar, ele vai ter condições de atender com um mínimo de qualidade 20, 30, 40 pessoas num dia. Eu estou falando de um posto de saúde, eu não estou falando de uma área de emergência. Humanamente falando, isso é impossível.
Então, para que eu possa trazer uma organização, eu preciso implementar um regulamento fixo, eu preciso implementar processos para que eu possa organizar. A gente pode até discutir a qualidade desse processo, se dá para melhorar, se não dá, mas dizer que burocracia ou processo não deveria existir, aí isso pode ser um problema. Bom, se por um lado eu reflito sobre a burocracia, por que não refletir sobre a desburocratização? Porque é um ponto também importante, já que muitas pessoas trabalham com essa ideia. E eu digo que trabalham com essa ideia, de repente, sem pensar muito bem. Mas vamos lá, eu separei aqui para vocês duas definições também encontradas no dicionário. Então, vamos lá. Desburocratizar, eliminar ou reduzir a excessiva influência e poder dos departamentos administrativos e ou dos funcionários que administram a instituição. Próxima definição. Eliminar ou diminuir a excessiva formalidade e rígida rotina exigidas nos trâmites, simplificando e agilizando os serviços. Perceba bem que a palavra desburocratizar, ela já traz a ideia de eliminar ou reduzir, eliminar ou diminuir. Eu diria para vocês o seguinte: eliminar não seria a solução para processos administrativos, tanto no setor privado, né, que tem muito, quanto no setor público. O ideal seria a gente pensar em uma diminuição, né? De repente, digitalizar, criar, contratar empresas que forneçam sistemas para cadastrar funcionários, pacientes, clientes, o que for, né? Isso, você já eliminando, por exemplo, papéis, né? Naturalmente haverá uma rapidez, uma celeridade nesse processo. Claro que isso, de repente, não seja o único fator. A gente pode pensar em muitos outros. Mas consegue pensar comigo que os processos, eles são importantes? É importante a gente pensar em reduzir, em diminuir? Sim, com certeza, sempre está pensando. Até porque a sociedade, ela muda. Eu costumo dizer que ela está em constante mudança, né? A gente tem agora a evolução assim muito rápida da inteligência artificial, né? E certamente a gente ainda vai ver no decorrer desse ano, no próximo ano, muitas coisas acontecerem e mudanças ocorrendo em virtude dessa grande evolução, inclusive mudanças no setor público, inclusive mudanças, talvez melhorias, sim, em processos administrativos na sua empresa privada, em uma instituição pública, não importa. Então, a burocracia, o processo, essas etapas são importantes. É importante que se tenha um regulamento fixo, sim, um direcionamento, mas pensar nessa redução, nessa diminuição, também é muito importante, tá? Bom, quando eu penso nesses processos, eu entendo que eles são importantes e certamente eu preciso pensar na melhoria, na eficiência deles, para que eu possa entregar isso, eu preciso me capacitar. E quando eu penso em me capacitar, não tem como deixarmos de pensar, de refletir sobre o famoso chá da administração, né? O CHA, o chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Conhecimentos vão estar ligados à informação, né? a você adquirir informação, a saber o que fazer, saber o porquê, né? É você compreender
aquele processo ou a tua área específica, né? É você dominar e procurar se atualizar. As habilidades, elas estão ligadas à parte técnica, à capacidade que você tem de executar, de saber fazer também, como fazer. É você ter o conhecimento técnico necessário para poder executar e executar muito bem. E a atitude é você querer fazer, é a identidade, é a determinação. De forma que não adianta eu ter muito conhecimento e desenvolver habilidades, mas não ter a atitude de pegar e fazer. É aquela pessoa que é proativa, que pega, que quer fazer, que faz acontecer, né? Todas as vezes que eu penso no chá, no conhecimento, habilidade e atitude, eu vou pensar também nas competências que são necessárias para a minha área. E eu poderia destacar aqui para vocês muitas competências, na verdade, que o gestor público ele é demandado. Mas eu separei apenas algumas para a gente refletir rapidamente, inclusive fazer uma autorreflexão no sentido de analisar mesmo se eu, enquanto profissional que atua ou que vai atuar ainda na área pública, se eu tenho pelo menos algumas dessas competências. E a primeira delas é a orientação a resultados, né? Que é a capacidade de você concretizar os objetivos propostos de forma quantitativa e qualitativamente, nos prazos requeridos a partir dos recursos disponíveis, sendo criativo perante as dificuldades. Olha, a gente sabe que dentro da área pública é trabalhado com muitos prazos, né? Na área privada também, mas eu percebo que há uma certa flexibilidade na área privada e uma menor flexibilidade nesse sentido na área pública. Na área pública, prazo é muito importante e você entregar, ter a capacidade de concretizar esses objetivos que foram propostos de forma qualitativamente, principalmente, é fundamental. É fundamental para que você dê a sua parcela de contribuição para a eficiência. Além disso, eu destaquei a gestão da mudança, que é a capacidade de você conduzir processos de mudança em sua área de atuação, esclarecendo a equipe sobre os objetivos e resultados esperados e mobilizando-a na direção de novas posturas, né? Ou seja, capacidade de condução de processos de mudança. Gestão da mudança é fundamental, porque a sociedade muda, está em constante mudança, logo as empresas também vão mudar. É natural que as instituições públicas, né, órgãos públicos, empresas estatais, também mudem. E a gente precisa ficar atento para que a gente possa ofertar essa capacidade de conduzir processos de mudança. Tá? O próximo que eu separei é a gestão de pessoas, que também é muito falado no setor privado, mas também é muito falado, e principalmente na atualidade, no setor público, né? Eu destaquei aí que a capacidade e disposição para liderar, identificar talentos e apoiar as ações de desenvolvimento da equipe, mediante a análise contínua do nível de competência de cada colaborador. Por que isso aqui é muito importante? Porque o capital humano, que são os funcionários, todos, não importa o nível que ele está na organização. O capital humano, ele é fundamental. Ele é fundamental para que os processos andem bem, para que a eficiência aconteça, para que a eficácia se estabeleça. É fundamental. Então, gerir pessoas
que não é uma tarefa fácil, né? Mas gerir pessoas é, é muito importante. É muito importante. É muito importante para o sucesso da empresa. Desenvolver essa capacidade é fundamental. E, apesar disso, cair mais no colo de líderes, até quem não é líder precisa estar refletindo sobre isso. Além disso, já para finalizar, legislação, capacidade de dominar e aplicar efetivamente os conhecimentos de legislação pertinentes à sua área de atuação. A gente sabe que na área pública a gente trabalha com muitas, baseado em muitas leis, né? Não dá para fugir disso. É a legislação que vai guiar o setor público, né? Inclusive em empresas estatais também, você tem essa exigência, né? Então, ter o entendimento, a compreensão da sua área, daquele contexto que você está vivenciando, é muito importante para a boa administração, tá? E por fim, planejamento, né? A capacidade de definir objetivos, estratégias, metas e resultados para a sua área de atuação, gerenciando sua implementação efetiva, considerando as diretrizes gerais do Ministério e o impacto de suas decisões em curto, médio e longo prazo. Sem planejamento, a gente não consegue ir à frente, né? A gente precisa, inclusive isso é uma demanda muito exigida no setor privado e, ultimamente, tem sido muito exigido no setor público também. Planejamento. O planejamento ele vai, basicamente, caracterizar um caminho que aquela empresa, aquela instituição, aquele órgão, aquele setor, ele vai ter que seguir, né? E aí são os objetivos bem claros, bem específicos, né? Para que aquele corpo de funcionários, aquele setor, aquela área, por exemplo, possa, de fato, seguir. E é claro que quando a gente fala de planejamento, a gente não pode esquecer que esse planejamento, teoricamente, né, em tese, ele já foi discutido antes, ele já foi debatido antes. E ter esse resultado, essa estrutura já planejada do que fazer, como fazer, onde fazer, quando fazer, isso tudo que já foi discutido antes, subtende-se que já foi pensado e chegou-se à melhor conclusão. Então, é importante sempre confiar no planejamento que a empresa, a instituição, o órgão, ele já pré-estabeleceu, tá? Bom, dito tudo isso, né, essa reflexão sobre os processos, os conceitos de eficiência, eficácia, por que isso é importante para a área pública, né? Vem a seguinte pergunta: tudo bem, e qual é o dever do gestor público, né? Eu até colocaria uma pergunta maior aqui. Qual é o dever do gestor público na atualidade, né? Bom, ele deve zelar pela correta aplicação e gerenciamento dos recursos públicos na forma da lei. Olha a lei aqui, né, sendo mencionada. Na forma da lei, cabendo ainda observar a supremacia do interesse público, bem como os princípios aplicáveis à própria administração pública. Comece a observar que esse conceito, por exemplo, e até o próximo que eu vou trazer, ele entre linhas, fica subentendido a importância do zelo da sociedade, do coletivo, né? Da preocupação com o público, com a área pública, com o que é de todos nós, né? Quando eu penso no dever do gestor público, eu também devo refletir o que faz um gestor público, né? Então, olha, pensando sempre no bem-estar coletivo, o gestor público é responsável por gerir empresas públicas, organizações não governamentais e projetos de instituições privadas desenvolvidos em parcerias com o poder público. Ou seja, pensando sempre no bem-estar coletivo.
essa é a principal característica, é uma das coisas principais que todo gestor público tem que se preocupar. É no bem-estar coletivo, tá? E qual seria a finalidade da gestão pública? Administrar e garantir o bom funcionamento dos setores públicos. É preciso reforçar que a gestão pública está relacionada ao controle e administração de qualquer ação pública. Então, administrar, gerenciar, gerir o bom funcionamento dos setores públicos. Isso é muito importante, porque instituições públicas, apesar de ter que operar no azul seu caixa e ter que ficar no azul, né? O objetivo não é o lucro, o objetivo é oferecer a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Isso em uma prefeitura, isso em um governo do Estado, isso na instância federal, isso no Poder Legislativo que é eletivo, né, são os vereadores, deputados, senadores, que vão legislar para as suas cidades, para os seus estados, a nível nacional. Não importa, cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro do seu contexto, cada um vai e tem que ofertar para a sociedade a sua parcela de eficiência, a sua entrega de melhoria para o coletivo. E, por fim, eu trouxe aqui uma reflexão, eu já vou abrir aqui para perguntas, tá, pessoal? Eu trouxe uma reflexão que tem uma história assim, bem curta, de uma antropóloga americana, e eu acho que essa história tem tudo a ver com a abordagem que a gente está trazendo para vocês, que é uma abordagem da gestão pública humanizada, né? E eu acho que essa reflexão ela faz muito sentido. A história é a seguinte: a Margaret Mead, né, que foi uma antropóloga norte-americana, conta-se, né, que um belo dia ela estava dando uma aula, né, e aí um aluno fez a seguinte pergunta: professora, qual é é mais ou menos essa pergunta, tá, pessoal? Qual era o registro mais antigo da história humana, né, da civilização? E essa pergunta foi uma pergunta que fez a professora Margarete parar um pouquinho, né? Dizem que ela estava até posicionada assim ao lado do quadro, e aí ela ficou em silêncio alguns segundos, caminhou em direção à mesa, encostou-se, né, na mesa, nós professores fazemos muito isso, né, em sala de aula, sentou, e ela respondeu o seguinte, ela falou: olha, mais ou menos assim, próximo à pré-história, né, aconteceu, tem um registro de uma pessoa encontrar um corpo, né, uns ossos, de uma pessoa que certamente possivelmente foi atacada por algum animal, porque teve o seu fêmur quebrado, né? E o fêmur, e aí esse registro comprova que realmente o fêmur desse cidadão, há muitos anos atrás, ele tinha sofrido uma lesão, né? E estudos comprovam, segundo a professora Margarete, que essa pessoa ela estava bem próxima da, da, da Idade Média. Era algo muito distante mesmo. Bom, essa informação ela já traz uma reflexão muito sensível e muito importante. Por quê? Se eu tenho na pré-história, se eu tenho próxima à pré-história, uma pessoa que teve um fêmur fraturado, e essa pessoa ela conseguiu sobreviver, porque segundo informações da doutora Margarete, essa pessoa sobreviveu,
significa dizer que um grupo de pessoas se reuniu para cuidar dessa pessoa que estava ferida. Porque essa pessoa não podia se levantar para caçar, para poder comer, para poder se alimentar. Então, ela teve que contar com a ajuda das pessoas que estavam ali com ela, que caçavam por ela, que oferecia comida para ela, a água, o sustento, por pelo menos seis, 6 semanas. Então, um registro histórico lindo de como que uma comunidade se organizou para não permitir com que aquela pessoa viesse a morrer porque ela tinha sofrido uma fratura no fêmur e, por consequência disso, ela não podia se levantar para caçar, que era algo natural de sua época. Uma compaixão de uma comunidade. Por que que essa história, que é uma história real, que a Margaret Mead ela contou, né? E aí fizeram esse relato e tal, por que que ela é importante para a gente, para nós que temos interesse na área pública? Porque ela responde exatamente à pergunta principal da nossa palestra: qual é o papel do gestor público? O papel do gestor público é contribuir para que ninguém morra de fome, ninguém morra de sede, para que a sua comunidade ela se desenvolva, ofereça o crescimento econômico, sim, mas um crescimento econômico mais equitativo, igualitário, né? Que faça as ações sociais que são necessárias, mas com eficiência, com eficácia. O gestor público tem esse papel, o papel de pensar a sociedade, pensar na melhoria da sociedade, porque é um papel que compete muito a ele. Todos nós podemos dar a nossa parcela de contribuição, mas quem está envolvido na área pública tem essa responsabilidade de refletir a sua sociedade e entregar o melhor resultado para o desenvolvimento de sua comunidade. Esse é o verdadeiro papel do gestor público. Então, eu encerro aqui essa palestra, né, que durou aí mais ou menos uns 45 minutos de fala. Eu queria muito trazer essa reflexão bem humanizada para vocês, porque, por vezes, isso falta na nossa sociedade, mas não tem como tirar essa visão humanizada, principalmente da área pública, porque a área pública tem a responsabilidade e o papel de trabalhar com pessoas, e trabalhar com pessoas é fundamental, então tem que ser humanizado, sim, tá? Eu encerro por aqui, eu vou tirar aqui a minha apresentação e vou abrir aqui, eu não sei se algum aluno levantou a mão, eu acho que não, mas eu acho que no chat tem alguns comentários, né? Deixa eu ver aqui. Ok, já te compartilhei, ok. Ok. Bom, pelo que eu estou observando aqui no chat, Tati, não tem nenhuma pergunta. Mas o pessoal parece que gostou, está agradecendo aqui. Ah, legal, Glaucia. A Glaucia está comentando que ama. Tem Edivânia. Desculpa. Não, eu estou vendo aqui um comentário da Glaucia, amo essa formação em gestão pública, parece que foi excelente, professor, está ótimo. Mas temos alunos também do curso de marketing. De pedagogia, de história. Ótimo, ótimo. Eu vou falar diretamente com você. Oi? Oi, Tati.
Peraí. Tem a Edivânia, que quer falar diretamente com você. Maravilha, maravilha. Sou eu, professor, porque você não estava podendo ler o chat na hora. Ah, sim, sim. Tudo bom, querida? Deixa eu ver aqui. Oi, A professor. Edivânia tá me ouvindo, Edivânia? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, sim, ouço bem. Pode falar. Não, amei sua palestra. Eu sou aquela aluna que é deficiente visual, que você já conversou uma vez, muito tempo por telefone. Lembro. Que bom, queria te ver, mas você não fez audiodescrição. Pois é, mas eu vou. Olha, eu peço perdão por isso, eu sempre faço. Mas eu vou tentar corrigir essa minha falha agora, tá? Eu vou fazer então rapidamente aqui minha autodescrição. A Edivanda está aqui conosco, né? E gentilmente lembrou. Então vamos lá. Eu sou homem branco, estou usando óculos, não possuo barba, tenho cabelos curto, bem curtinho mesmo, e no momento estou vestindo uma camisa preta, preta. Tá certo, Edivanda? Obrigado por me lembrar, querida. Eu lembro sim de você. Já tivemos juntos em outros encontros síncronos. Prazer enorme estar com você, querida. Obrigada, professor. Imagina. Tati, acho que tem aluno perguntando sobre o link da lista de presença. Não sei se você já disponibilizou, que eu não visualizei nada no portal, só agora que eu estou vendo. Ele deu umas 3 vezes, mas eu vou disponibilizar novamente. Ótimo. Aí, pessoal, já ó, a querida Tati já disponibilizou umas 3 vezes. É só dar uma olhada aí no chat, tá? Pessoal aqui de Ciências Contábeis, poxa, pessoal, maravilha. Que bom recebê-los aqui, tá? É um prazer enorme. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Comentar, fazer algum comentário? Não? Ô, Tati, acho que o pessoal está tímido, hein? Não tem problema. Pois é, ninguém levanta a mão, ninguém tá. Já estão com síndrome de sexta-feira em plena quinta-feira, né? Pois é, eu estou achando que é isso. Não, sem problemas, Karina, sem problemas. Pessoal, então eu vou fazer aqui as minhas considerações finais, já que ninguém, no momento, né, tem alguma dúvida, mas vocês podem mandar mensagem para mim, né? Principalmente quem é aluno de gestão pública, já tem o WhatsApp da coordenação, já sabe os canais que a gente pode se encontrar, tá? Aqui o Alan perguntou qual a melhor estratégia para promover um bom ambiente de trabalho. Alan, essa pergunta, ela é a pergunta de $1 milhão, né? Se eu tiver a resposta certinha, eu acho que eu ganho esse prêmio. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, que eu não trabalharia com uma estratégia que seria melhor. Eu, de repente, trabalharia com algumas estratégias. Então, eu tentaria, de alguma forma, e é claro que isso seria muito bem pensado, com calma, promover um ambiente muito, muito bom de se trabalhar. Avaliaria, diante dessa situação, como está o ambiente atualmente, para saber exatamente o que a gente pode fazer para melhorar, tornar o ambiente agradável nesse sentido. Tentaria colocar, por exemplo, metas e daria recompensas a essas metas, né? Mas isso também vai depender um pouco do contexto. Se eu fosse o líder, e aí é uma sugestão para quem é líder, né? Eu não sei se é o seu caso, faria uma gestão, uma liderança muito transparente, muito humanizada, né, de sempre estar dialogando, oferecendo possibilidades, oportunidades, mas também, ao mesmo tempo, cobrando os resultados. Eu acho que esses são alguns elementos que a gente pode começar para tentar melhorar o ambiente no trabalho com a entrega de resultados, tá?
mas é algo que a gente precisa pensar e vai depender também de cada caso, cada contexto de empresa, tá? Ok, ok. Obrigado, Isabelle. Obrigado. Opa, quem levantou a mãozinha? Sou eu, tudo bem, professor? Dayana, tudo bem? Então, Tudo bem. queria 5 minutinhos para contextualizar uma questão e talvez até pedir auxílio, né, ou trocar ideias com os professores presentes, os colegas. Atualmente, né, eu sou líder, né, já atuo na gestão pública, sou gestora, né, e eu costumo fazer com a minha equipe reunião no início do mês, reunião de planejamento, e aí a gente checa, né, avalia como é que foi o último mês, o desempenho, quais foram as dificuldades, o que, que a gente tem de meta para o próximo mês, onde é que está acontecendo o gargalo, como é que a gente pode tratar essas questões. E aí, no meio do mês, eu procuro, durante a semana, chamar individualmente cada líder de área, né, de setor. Eu trabalho na área de saúde, então cada coordenador de setor, e buscar saber como eles estão e como estão a equipe. E também oriento que eles façam isso. Eu acho que isso dá humaniza mais, né, a nossa gestão, a questão da liderança. Tenho com eles muita transparência, principalmente nesse período. A gente, né, que está cursando gestão pública e que já trabalha com gestão, sabemos que esse ano é ano de eleição e independente da cidade e do momento, né, do momento financeiro da cidade ou como esteja vivendo, é um ano um pouco mais delicado, onde nada pode sair errado, porque isso reflete na gestão, né? E como eu falei, eu trabalho na área de saúde, agora a gente está no momento aí essa questão da dengue, né? Então eu procuro ser muito transparente com eles com relação aos dados e a necessidade que a gente tem na nossa instituição e no nosso município. E aí, quando eu falei que eu queria dividir, eu queria buscar uma maneira de ter um feedback de como eles estão se sentindo com relação à liderança, porque talvez eu entenda que eu esteja liderando de uma forma satisfatória para o meu padrão, né? Para a minha percepção. Mas eu quero um retorno da equipe. Eu não quero só criar um formulário no Google Forms e pedir para eles responderem meia dúzia de questões, não. Eu realmente gostaria de ter um feedback efetivo, né? Um indicador para estar melhorando aí essa questão minha mesmo, né, como líder. Uma coisa que é importante comentar, Dayana, é que uma forma de você avaliar é se você está conseguindo entregar resultado. Tá sentindo cheiro? Se você estiver conseguindo entregar resultados, isso é um sinal muito bom, porque como você está liderando pessoas e entregando resultados, significa que as pessoas estão conseguindo fazer aquilo que você está direcionando. Esse é um ponto. Um outro ponto e aí é só uma sugestão, não sei se seria o seu caso, tá? Aí a gente teria que conversar um pouco mais, mas se for o seu caso, o ideal seria você não se preocupar muito com a opinião. Ela é importante, mas ela não vai determinar o futuro do setor, de onde você está. O que vai determinar no primeiro momento é a entrega dos resultados. É importante se preocupar? Sim, é importante você avaliar, mas não coloca isso como algo assim absoluto na sua gestão. Porque você pode estar executando um excelente trabalho e sempre vai ter alguém que não vai estar satisfeito. Esse é um problema generalizado, tanto no setor público quanto no setor privado. Agora, respondendo diretamente sua pergunta, o que você pode fazer é fazer uma reunião com os seus líderes. Isso é uma das coisas que você pode fazer, mas é o que me veio agora à mente. Você pode fazer uma reunião com seus liderados, tá? Como a sua gestão já é humanizada, e aí eu imagino que você também trabalha com muita transparência,
de alguma forma, você precisa criar um ambiente, talvez ele já até exista, mas que um ambiente que eles se sintam à vontade para te dar feedback. Então, você pode perguntar diretamente. O que você está achando disso? Você acha que tem que melhorar? Você acha que poderia fazer? Você tem uma sugestão para algo melhor? Nessas respostas, você já vai tendo ali uma ideia de como está o nível de satisfação deles. Porque dificilmente você vai encontrar uma resposta assim, como é que está sendo minha gestão? Uma resposta verdadeira. Porque se alguém não estiver gostando, dificilmente vai assumir. Mas você pode conversar com seus liderados, deixar eles à vontade, pedir opinião, o que eles acham do que você fez, se eles têm uma ideia, de repente, melhor, aí você se coloca numa posição mais de humildade mesmo, não que você não seja, mas você se coloca nessa posição e mostra para eles que você está nessa posição. Eu acho que é um caminho interessante, não é o único, mas eu acho que é um caminho interessante. Tá? Obrigada, viu? Muito obrigada, Nada, professor. mas se você é de gestão pública, você é do curso de gestão pública? Sou. Qualquer coisa me chama no WhatsApp da coordenação. A gente consegue trocar uma ideia sobre possibilidades de gestão, de gerenciar. É Te interessante. agradeço imensamente. Até porque a gente vai ver isso um pouco nas Apex. Tá bom? Acho que mais um aluno levantou a mão. É Claudineia. Claudineia, pode falar, querida. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Só para complementar a sua fala, professor, eu sou da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego aqui de Santo André, Ótimo. e a gente trabalha exatamente com essa técnica. A gente tem um projeto, né, eu sou gerente de desenvolvimento e fomento das atividades econômicas de Santo André. A gente tem um planejamento, tem um plano de ação na cidade, e nós fazemos mensalmente reuniões de monitoramento. Só que a nossa reunião de monitoramento é a equipe inteira. A gente vai para um salão de eventos para saber integrar a equipe, para saber o que cada um faz, para as pessoas se pertencerem naquele projeto, saber que até desde o porteiro, a moça que trabalha na limpeza e conservação do andar, ela tem esse papel importante e o que a gente entrega para a cidade. A gente começou trabalhando, era um grupo de pessoas, uns comissionados, uns chegaram de concurso. Eu estou aqui em Santo André já há 33 anos, né? Então, eu e mais 4 colegas eram os mais antigos que a gente tinha aqui na secretaria, mas a gente começou a se integrar em 2017 com essa atual equipe. O prefeito foi reeleito com quase 80% da aprovação dos votos da cidade. Por quê? Porque a gente acredita naquilo que a gente faz. A gente trabalha todo dia para transformar a vida das pessoas, né? A gente faz a parte de formação, capacitação, busca parceria pública e privada. A gente trabalha sem recurso, né? O recurso que a prefeitura, que a cidade tem, é pouco. Então, a gente tem que ir nas esferas estadual, federal, parceria com o Sistema S todo, Senac, Cercenac, Sebrae, Senai, né? Então, a gente busca capacitar e formar bons profissionais para o mercado e faz intermediação de mão de obra. A parte de controle urbano da cidade também está com a gente. Então, quando chega uma empresa nova na cidade, ou querendo ampliar o seu negócio, a gente pede para passar as vagas para a gente capacita o profissional e coloca ele no posto de trabalho. Então, acho que a partir do momento, assim, eu vou falar por mim, né, que quando esse governo começou, e não estou definindo o governo, tá? Quando esse governo começou, a gente estava numa condição que a gente batia ponto para ganhar salário, né? E dá um sentimento que você é presidiário, você está cumprindo pena, né? Quem que é profissional, que está no mercado há tanto tempo, quer ganhar salário sem ter compromisso de entrega, né? E a gente externou. Eu fui a mais amarga da equipe, porque assim, eu sou super sincera. Eu falei, olha, se for para trabalhar no esquema que eu estava trabalhando, eu vou para outra área, eu não tenho interesse de ficar, né? Porque faltava pouquíssimo tempo já para me aposentei em 2018, você vê, me aposentei em 2018 e já estou aqui já em 2024, porque eu acredito no projeto. Eu acho que uma forma de integrar a equipe se sentir pertencendo do projeto, é você estar sempre junto com um plano de ação que o governo propõe para mudar, transformar a vida das pessoas, né? E isso motiva, que a hora que você vê o resultado na prática, você vê um trabalhador que estava desempregado, o cara está trabalhando e está reorganizando a vida dele e da família dele. Final de semana a gente vai trabalhar com o mutirão da dengue, toda a prefeitura vai para a rua para trabalhar com o mutirão da dengue, e assim, o prefeito não vai estar pagando hora extra, não, é voluntário.
porque você acredita que você pode mudar a vida das pessoas. Então, acho que é uma forma de integrar a funcionários, você ter um ambiente de trabalho melhor. Naturalmente, a gente vai conquistando. Então, a gente começou o trabalho como um grupo. No final do primeiro mandato, a gente terminou como uma equipe, e depois de quase 8 anos trabalhando junto, a gente é um time, a gente já sabe o que o outro está pensando. A gente é muito alinhado com o prefeito, né? O prefeito é aquele que anda pela cidade, ele anda para a secretaria, a gente faz trabalho nos bairros da cidade, né? Meu secretário usa um termo que a gente acha muito esquisito falar, mas ele fala TBC, é tirar o bumbum da cadeira e ver o que a cidade precisa. Porque a Sim, partir do sim, momento que você sai do ambiente de escritório e você vê a realidade aí fora, sem você dúvida. pode não ter uma melhora no seu salário, mas você se motiva a trabalhar para mudar a vida das pessoas. A partir do momento que você muda a vida das pessoas, as pessoas vão gerar riqueza, renda, volta em arrecadação para o município, e a gente tem possibilidade de construir algo novo para nós aqui no futuro, reivindicar também, né? A gente quer Sem trabalhar e dúvida. também quer receber, né? Então, a gente vem trabalhando dessa forma, posso falar assim, com total sinceridade, né? Porque estou numa função gerencial, porque eu fiquei muitos anos aqui na prefeitura na função meramente técnica e administrativa, e a gente trabalhava com a mesma vontade. É que dessa vez a gente consegue ver resultado, e resultado assim a curto prazo. A gente sempre falava assim, por ser uma secretaria a meio, a gente trabalhava a médio e longo prazo, e hoje a gente vê um resultado a curto prazo. E assim a gente conquistou as instituições que estão na cidade, que nos procuram para ofertar algum serviço que eles não conseguem alcançar a população. A gente alcança a população de uma maneira mais rápida, mais eficiente, né? E a gente Sim. faz o monitoramento desses resultados também. Então, eu acho assim, eu entrei na prefeitura em 1990, as pessoas falavam assim, funcionário público não trabalha. Posso falar que nesses quase 34 anos que eu completo agora em agosto, eu trabalhei muito, porque eu acreditei desde o primeiro dia que eu entrei aqui dentro. Eu falei, eu quero trabalhar para fazer a diferença, né? Não simplesmente trabalhar. E por muitos anos, eu estive aqui dentro, cumprindo pena que nem presidiário. Eu batia ponto para ganhar salário e me sentia envergonhada quando chegava em casa. Eu sempre comentei isso com meu ex-marido e com meu filho. Eu falava, preciso fazer algo diferente, preciso fazer algo diferente. Então, quando eu não conseguia, dentro do governo, porque o governo era engessado, eu sempre trabalhei em parceria com a sociedade civil. Tem algumas ações que a gente, enquanto funcionário público, a gente tem um compromisso, né, de propor. Cabe ao gestor que está acima comprar o projeto, a ideia e implantar. Mas eu acho que a gente não pode se Perfeito. desmotivar ao longo do caminho. A gente tem que acreditar e trabalhar para fazer algo diferente. Acho que é um pouco do que a colega está perguntando, de Sim, como sim. você alcança resultado. Eu acho que a melhor forma é quando a equipe se entende, ela se enxerga, né? Você tenta integrada mesmo, né? Sim, No plano sim. de ação, no plano de trabalho que você propõe para o seu município. Eu acho que é um Maravilha. pouco disso. Não, Claudineia, eu já aplaudi, vou aplaudir de novo Obrigada, professor. o seu comentário. Alguns colegas aí também utilizaram a reação aqui do Teams, né, de aplauso. Obrigado, é muito enriquecedor essa sua experiência e, assim, gratidão por você compartilhar conosco, que é isso mesmo, Eu muito estou amando o curso, oportuno. professor. Assim, eu Que estou bom, que muito bom, feliz de estar no grupo com vocês, que aprendendo bom, coisas novas todos os dias. E pode ter certeza, já estou trazendo para o meu dia a dia. que bom. Eu E já eu vou... quero o contato dela, professor. Tá no nosso Eu grupo de estou no grupo de WhatsApp. alunos, me procura aí, É. Constitui Então, eu já Claudineia Pereira procurei dos aqui seu Santos. nome, mas eu não, acho que o número não está identificado com o nome, mas eu já estou procurando aqui no grupo. Eu vou colocar Claudineia, aqui, se eu você vou colocar quiser, no ou a chat. Dayana, vocês podem É, fazer o seguinte, como a gente já está encerrando, vocês podem fazer o ok. seguinte, ou Dayana ou Claudineia. Então, também não é obrigado, é só uma sugestão. Utiliza o chat aqui e coloca um número, que aí Eu vou uma que colocar. colocar, a outra copia e manda a mensagem. Entendeu? Perfeito. É só uma sugestão, tá? É só uma Não, e fica à sugestão. vontade, se quiser vir aqui fazer uma Tá, visita, conhecer um pouco do nosso trabalho, posso te mandar todo o ótimo, nosso planejamento. Nosso planejamento está monitorado desde 2017 até hoje. A gente faz ótimo, entrega para a cidade. Estou à disposição para que precisar e quero aprender muito ótimo. com vocês também. Não, perfeito. Ó, a Dayana já colocou aí o número, perfeito. Deixa eu ver Olha aqui. só, a gente já está encerrando, só aproveitando aqui a fala da Claudineia,
tem uma aluna que perguntou aqui no chat, como já outros comentaram, eu acabei perdendo. Se o gestor público ele tem que ficar se atualizando. Aí a prova, sim. A Claudineia, que é uma funcionária certamente exemplar, já se aposentou, continua atuando, porque acredita no projeto e resolveu fazer a graduação. Então, assim, a atitude extremamente sábia. Por quê? Porque a gente precisa estar se atualizando, seja por meio de uma graduação, de uma pós, de um curso que vai complementar aqui, outro ali. Isso é muito importante. É importante para todas as áreas, mas principalmente para a área da gestão pública. Antes de passar a palavra para a Tati, eu queria pedir a todos para abrirem a câmera aqui rapidinho para eu tirar uma foto nossa. Quem puder abrir. Tá? Quem não puder, tudo bem, eu entendo. Mas quem puder, é bem rapidinho, gente, porque, olha, nós tivemos mais de 70 pessoas conectadas. Eu cheguei a olhar, tinha 71, de repente subiu até mais, mas eu não vi mais do que isso. Mas, assim, é um número muito significativo para uma quinta-feira à noite, o pessoal se interessou, muito legal. Tá? Deixa eu tirar uma foto rapidinha. Nossa, vamos lá. Todo mundo olhando para a câmera e fazendo um X. Isso. Espera aí, deixa eu ver se ficou boa. Ah, ficou. Mas espera aí, quem já teve encontro comigo sabe que a segunda foto fica melhor do que a primeira, que reza a lenda, né? Então, vamos lá. Reza a lenda, a gente vai na lenda. Mais um X. Poxa, ficou melhor mesmo, tá vendo? Não é lenda, não, é verdade. Pessoal, obrigado. Tati, você tem alguma coisa a dizer para o pessoal para a gente poder encerrar? Gente, eu vou encerrar a gravação. Peraí, só um minutinho que eu vou encerrar a gravação, que não precisa ter eu falando toda hora.